Olá, queridos, como é que vocês estão? Esse é o nosso segundo podcast com o tema avivamento. A gente está bem empolgado com Amém. isso e a gente começou hoje essa, começamos essa semana, na verdade, essa sequência de podcast sobre avivamento. E eu queria, antes de começar nesse tema tão importante, te convidar a você olhar embaixo na descrição do vídeo. Você pode curtir, você pode compartilhar e você pode nos seguir como canal Savecast da Save Base Missionária, e toda semana nós teremos conteúdos importantes. Nós estaremos aqui através dos podcasts falando um pouco de avivamento, fim dos tempos, adoração e temas diversos que vão surgindo na caminhada, além de outros que a gente vai preparar. Então eu quero te convidar a estar com a gente aí, nos seguindo, curtindo e compartilhando essas mensagens aí que vão sair, vão rolar aí durante o ano todo, se Deus permitir, em nome de Jesus. Dito isso, a gente vai começar hoje o nosso segundo podcast, aliás, segundo Savecast com o tema avivamento. Hoje a gente fez para quem assistiu a primeira live, né, que a gente fez, ou a primeira gravação, a gente fez uma introdução ao que é avivamento, o que define avivamento. A gente citou alguns livros e agora, na sequência, a gente vai estar falando um pouquinho sobre alguns homens que lideraram avivamentos. Não vai dar para a gente falar de forma específica de cada movimento, porque são muitos detalhes, são muitas coisas que vão surgindo e, lógico, demandaria muito mais tempo, até porque aqui o nosso foco não é uma aula sobre isso, mas é poder trazer para você um panorama histórico de como esses movimentos começaram, que todos eles têm algo em comum, que é o que a gente vai falar aqui agora a partir de hoje. Já vou te falar que hoje nós vamos falar de 3 homens de Deus que nós conhecemos que foram importantíssimos para a história da igreja. Um deles é Martinho Lutero, que para nós hoje, igreja cristã brasileira, nós devemos muito a Lutero, porque se hoje nós temos uma igreja no formato que temos hoje, reformada, e nós temos liberdade para poder termos uma comunidade de fé hoje, foi graças ao movimento de Lutero, de muitos outros, porque ninguém lidera um movimento sozinho, né? A gente fala que a gente gosta, tem um professor que fala que a gente gosta de delimitar a história, mas a história não é delimitada, né? Ela se entrelaça com outras pessoas, mas Lutero foi o homem que se destacou nesse movimento da reforma, e a partir da reforma protestante é que nós hoje podemos ter igrejas no formato que temos hoje. Temos liberdade à leitura bíblica, à interpretação bíblica. Vamos falar um pouquinho de John Owen também, e vamos falar de John Knox, Alemanha, Escócia e Inglaterra. Então vamos começar, né, Luciano, com o nosso querido irmão Luciano, e falando um pouquinho de Martinho Lutero, cara, que é o pai aí da Reforma Protestante. E eu gosto de dizer aqui quero começar com uma frase, ler aqui um texto que diz assim: havia um homem chamado de Acendedor de Lampiões numa cidadezinha da Irlanda do Norte. Todos os dias, ao anoitecer, ele saía com a escada de mão e o seu lume para fazer a ronda. Arrumava a escada de encontro ao poste, subia e acendia o lampião, descia, pegava a escada e ia até o próximo lampião. Depois de algum tempo, ele descia a rua e desaparecia de vista, mas todos podiam dizer qual fora o caminho feito por ele, pelos lampiões acesos e pela luz que deixava como um rastro. Martinho Lutero foi como este homem. Ele foi o lanterneiro do céu, que através da reforma ele abriu espaço pela densa escuridão que dominou a Idade Média por cerca de 1000 anos por causa da ignorância espiritual. Cara, que top, né? Tipo, o cara marcou uma história. Todo mundo consegue perceber que, embora ele tenha sumido na densa escuridão dos anos que se passaram, todos conseguem saber aonde ele subiu, como ele ascendeu e como começou.
Esse foi Lutero, homem que é o pai do avivamento. E aí Martin Lloyd-Jones, né, fala que a necessidade de um avivamento é de importância e vital para a igreja cristã para os nossos dias, como foi para aquele tempo. Então nós temos que aprender com os grandes movimentos do passado, porque durante esses homens tem um legado de oração, intercessão, e a gente gosta muito de citar Lutero por conta da sua vida, talvez acadêmica, do que ele desenvolveu como material, mas Lutero foi um homem de muita oração, de muita oração, de muito esforço. E ele, até o Lloyd Jones vai dizer que nós não devemos pensar na reforma como um simples movimento teológico, que é o que muitos de nós pensamos, que o que Lutero fez foi só um movimento teológico, mas não foi. Foi um movimento de muita oração, intercessão. Né? Então tá. Então vamos falar sobre Martinho Lutero. Cara, Martinho Lutero, eu tiro o chapéu pro cara. Tiro o chapéu pro cara. Concordo que ele foi um baita teólogo, um baita mestre. Isso é sem dúvida. Mas o cara é muito corajoso para enfrentar a maior força da Europa, que era a Igreja Católica. O cara se opor. O cara veio desse meio e se opor. E eu acredito que ele só se opôs. Ele só teve a atitude de se opor, de fazer um protesto no lugar da oração. Sim. Começou no lugar da oração. Diz que Martinho Lutero foi afetado com uma passagem em Romanos, né, da justificação. A fé. Paulo fala de uma parte da carta de Roma, ensinando sobre a justificação pela fé. Romanos capítulo 1, 17. E aquilo estoura a cabeça de Martinho Lutero. Daí ele vai orar. E o Senhor revela para ele. Então, a revolução que Martinho Lutero começou na Europa e se expandiu para a Europa e para a igreja até hoje, começou a ele no lugar secreto, cara. Então, sim, essa é a importância. Eu entendo que o que Martinho Lutero fez na parte acadêmica é bom, é válido e é top. Mas, cara, também tem um lado pentecostal, de orar. O cara teve que orar, o cara teve que se recolher em oração, gastar tempo sozinho, só ele, Deus, orando e gastando intercessão, gastando clamor. Porque se Martinho Lutero ficasse só no campo da razão e no campo da faculdade, não teria tanto êxito, cara. Não. Porque ele está enfrentando potestades. Sim. É justamente que até o Paul Tillich fala, né, que é um teólogo que gosta de ouvir, apesar que o Paul Tillich é um cara assim de uma teologia bem densa. Eu lembro que na faculdade a gente lia muito sobre isso, e o Paul Tillich era um cara que na minha fase de faculdade eu aprendi que muitas das perguntas que eu fazia ele já fazia. Perguntas bem assim, né, que a gente hoje como cristãos a gente quase não faz. E o Tillich fala assim, ó, afirma, ele tem um livro chamado História do Pensamento Cristão. Ele fala assim, ó, que o ponto decisivo da reforma e da história da igreja em geral foi a experiência de um monge agostiniano em seu quarto monástico. Martinho Lutero, no caso, foi a sua vida de oração que fez emergir um novo tempo na história. A oração trouxe luz sobre as escrituras. A oração tornou o texto bíblico para ele numa flecha nas mãos de um arqueiro experiente. É isso que tu falou. E o grande ponto aqui de Lutero que a gente quer falar hoje, nessa noite aqui, é que geralmente a gente olha para Lutero, nesse movimento da reforma, a gente olha para esse olhar acadêmico, né? Isso é de bíblico, lógico, de Bíblia, de estudar. Ele tem uma frase que ele fala assim, ó, falou de Romanos 1,17, que ele fala assim, ó, Martin Dreher, que é também um teólogo, diz assim, que no seu livro de Luther a Lutero, uma biografia, que através das suas meditações nas escrituras, ele obteve a revelação de Deus da salvação pela graça, de acordo com o que está escrito em Romanos 1,17.
Ele mesmo descreve como isso aconteceu em seu diário. Noite e dia ponderei até que vi a conexão entre a justiça de Deus e a afirmação que o justo viverá pela fé. Aí ele continua dizendo assim: então compreendi que a justiça de Deus era aquela pelo qual, pela graça e pura misericórdia, Deus nos justifica através da fé. Com base nisso, eu senti estar renascido e ter passado através das portas abertas para dentro do paraíso. Toda a Escritura teve um novo sentido para mim, e se antes a justiça me enchia de ódio, agora ela se tornou para mim inexprimivelmente doce em seu maior amor. Quer dizer, que o lugar da interpretação que ele teve de Romanos 1,17 da fé não veio por uma questão só acadêmica. Veio por um profundo meditar de um monge agostiniano lá meditando, orando, meditando, para que a revelação viesse do céu. Né? Já veio umas paradas legais pra falar. Já veio bastante coisa pra falar. Que nem assim, ó. Pegar o primeiro ponto, então. Quero pegar o ponto que Martinho Lutero... Meu, agora vem muita coisa que dá pra me descarregar. Primeiro ponto que eu quero pegar, que Martinho Lutero era um monge. Isso. O que quer dizer isso? Que o cara tinha tempo. Ele não trabalhava como a gente, cara. Ele tinha tempo de orar, de meditar, de ler os livros da Biblioteca Católica. Ele tinha tempo. Ele não precisava acordar 5 horas da manhã pro trabalho. Sim. Cara, ele era um monge agostiniano europeu que vivia numa capela monástica. Então, primeira coisa, ele tinha tempo. Segunda coisa que eu acho legal, Martinho Lutero, cara, que ele era um monge disciplinado, cara. O bicho tinha disciplina. Cara, orar, meditar, estudar. Cara, o cara tinha uma disciplina fiada pra aquela parada. E outra coisa que eu gosto muito, que eu vejo da vida do Martinho Lutero, cara, ele soube ser grato e até valorizar o ordinário. Uhum. Eu sei que Martinho Lutero não era um cara pentecostal, de êxtase, de visões, de profecia e tal. Mas o que se trata do ordinário, cara, acordar, tomar café, agora eu vou orar, vou meditar, eu vou ler, vou estudar. Uhum. Cara, e essa parte do ordinário, pra mim, ele sabia ser grato e aproveitar, cara. Sim. Então hoje eu vou fazer um link com Martinho Lutero e com a Igreja do Brasil. Tem pessoas que estão no ministério integralmente. Cara, tem pessoa que tá no ministério integral, cara, e a pessoa tem poder, tem unção, flui nos dons, mas, cara, ela não é forte em conhecimento bíblico, não é forte em doutrina, não é forte em teologia. Sim. Pronto, já tá errando, já tá vacilando. Uhum. Aí tem um cara que, pô, ele é integral na obra, e o cara é um baita de um mestre de doutrina, de Bíblia, mas também o cara vacila na unção, erra também na unção. Sim. Eu gosto de uma frase do Alessandro Vilas Boas, que ele fala assim, cara, se você é um cristão e ficar muito tempo na rua, você fica rebelde. Uhum. Se você é um cristão e ficar muito tempo no templo, tu fica orgulhoso. Uhum. E eu gosto do ensino que Paulo passa para Timóteo. Timóteo, meu filho, Deus não nos deu um espírito de covardia, Sim. mas ele nos deu um espírito de amor, poder e equilíbrio. Uhum. Então, tem muitas pessoas que estão integral, pô, entende isso, eu não tô dando porrada em você. Mas tem pessoas que estão integral que tá acertando no lado de ser pentecostal, mas tá errando no lado de estudar. Sim. Pô, cara, Então, eu falo pra minha esposa, cara, o bom ministro hoje do evangelho, o cara bom, um ministro bom do evangelho, é o cara que ele flui na unção, mas ele também flui no conhecimento bíblico. Sim. É o cara que não fala asneira e não fica enchendo a abobrinha, mas é o cara que, onde ele entrou, tem mover de Deus. Os dons estão se manifestando. Jesus era isso. Um exemplo é Jesus. Jesus fluía nos dons, expulsava demônio, curava, ressuscitava. Mas o que o povo falava? Ele ensina como alguém que tem autoridade. Sim. Então eu falo pra minha esposa, o bom ministro, ele tem que ter esses dois pesos. Unção e conhecimento. Sim.
E para mim, Martinho Lutero ele começou bem no conhecimento. Uhum. Porque ele soube aproveitar e ser grato pelo ordinário que ele vivia como um monge. Cara, o bicho não fazia nada. Vivia como um monge europeu. Sim. Mas depois pra frente, esse ordinário que Martinho Lutero cultivou, esse ordinário no meio de uma capela monástica, ele cultivou esse ordinário e depois ele experimentou poder. Sim. Ele experimentou milagre, cura, os dons do Espírito Santo. Então, cara, eu gosto muito de falar do ordinário porque, cara, a vida de Martinho Lutero não começou na loucura de visão de Deus e êxtase, e ver o terceiro céu e ver Jesus sentado no trono. Uhum. Não, cara. Se a gente pegar exemplos bíblicos, cara, pegar um exemplo bíblico que vai combinar com Martinho Lutero. O profeta Daniel, cara. Sim. O profeta Daniel pega o rolo do profeta Jeremias. Fica 3 semanas estudando. E Daniel fala: nesse tempo eu não tomei banho, não usei guento e não comi nada saboroso. Eu li o rolo do profeta Jeremias, estudei e orei. Uhum. Beleza. Daniel fez isso. 3 semanas. Beleza. Leu o rolo do profeta Jeremias, chorou, orou, rasgou o coração, jejuou, se jogou. Depois vem um anjo e fala: Daniel, Deus ouviu. Uhum. Deus ouviu a tua oração. Uhum. Porque você se dispôs a buscar a Deus e Sim. entendimento. E a disposição em buscar, né, cara? Então, o Martinho Lutero, eu bati no primeiro ponto porque realmente é fato. Como um monge monástico, cara, ele ficava isolado de todo o resto da Europa, isso é fato. E o cara tinha tempo. A gente tem que pensar também, quando a gente fala de... Eu falo pra minha esposa, quando a gente fala de avivamento, quando a gente fala de Bíblia, quando a gente fala Antigo Testamento, Novo Testamento, tem que olhar todo o contexto histórico. Tudo. Então, Martinho Lutero era um cara que, cara, ele vivia em prol da função da Igreja Católica. Sim. Então, o cara acordava e como ele era um monge, então ele era um cara que absorvia todo o conhecimento ali da Igreja Católica. Eles tinham muitas coisas, né? Cara, eles falavam latim, que era a língua top do tempo. Os caras tinham biblioteca que eles podiam comer livros. Os caras tinham a Bíblia, a própria Bíblia ali. Sim. Os caras tinham os escritos top de Agostinho de Hipona, que foi o maior Sim. teólogo de todos os tempos. Agostinho de Hipona, o cara que era nível Paulo na Europa. Uhum. Então o Martinho Lutero era um cara que na área das faculdades ele era um cara um São Subirá. Mas faltava um Sim, sim, sim. E, cara, assim, na verdade, cara, tu tocou num assunto pra mim, assim, muito importante, porque eu gosto de falar de vida de oração e, cara, né, eu vou ser um pouco do campo aqui nosso tocou na parte agostiniana, da parte do monastério, né, porque quando a gente fala de movimento de oração 24/7, talvez a gente não tá falando aqui muito sobre isso hoje, aqui nesse podcast, mas a gente fala muito sobre esse assunto, né, de movimento de oração dos monges e tal. E aí tu falou uma parada legal do tempo, né? E, cara, hoje a gente é difícil a gente comentar desse assunto sem ser religioso e sem ser um cara que quer ser um cara que impõe um fardo sobre a galera, né? Porque a gente vive esse lugar de a gente ensinar a galera num lugar de, cara, a gente quer ver um movimento acontecer, Deus derramar, e a gente precisa se dedicar a esse lugar de buscar o Senhor, e ao mesmo tempo a gente não quer ser o cara pesado aí que bota um peso, pô, eu tenho que fazer, eu tenho que, porque se eu não fizer. E aí é a grande sacada da gente saber que quem vai fazer é Deus, e que nós como igreja, como na área pastoral, liderança, a gente tem que ensinar a galera a ter esse coração. A gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, a questão do discipulado, mas também trazer que para mim hoje, dentro do que a gente entende como chamado, é fazer a galera entender
que não é a gente ser religioso, impor um peso, mas é entender que a vida de oração e a nossa vida de secreto, cara, faz parte do cristianismo. Então muita gente pode pensar, cara, mas eu tenho culto domingo. Então muita gente tem buscado a Deus em várias áreas, até tem talvez uma parte que eu notei, que eu depois quero falar, de um tema aqui que a gente anotou, depois talvez eu lembre dessa parte lá na frente, eu vou achar essa frase aqui, que quando a gente se torna cristão e a gente anda num lugar que os pais da fé andaram, cara, existe uma identidade em nós do cristão que tem a ver com essa questão da oração, que tem a ver com o lugar da intercessão. E a gente falou no caso de Lutero, que ele tem tempo. Só que, vamos pensar assim, cara. Lutero tem tempo, lógico, ele era um monge, vivia para isso, para estudar e para orar. Então, pode dizer assim, então quer dizer que hoje nós não podemos fazer isso? Cara, claro, nossa realidade é outra. Nós trabalhamos, temos vida de oração, temos vida de trabalho, família, temos uma cultura diferente hoje, mas, porém, todavia, entretanto, né? Eu acredito que agora eu vou abrir aqui uma aba, né? Vou abrir aqui um espaço, vou dar um intervalo sair do assunto aqui dos reformadores e vamos para a nossa vida aplicar para hoje, a nossa sociedade no Brasil, talvez nessa cultura nossa que vivemos hoje, a gente despertou um negócio aí, ó. Acho que está despertando aí, né? A nossa realidade hoje, a gente é atropelado por entretenimento, beleza? E rede social. Então, se a gente olhar aqui os caras que gastavam tempo em oração, né? Como a gente vai citar aqui, como o próprio Lutero e vários outros, esses caras oravam aproximadamente 3 horas por dia, ou até 6 horas por dia. Aí a gente fala assim, cara, não dá pra gente fazer isso. Só que você pega hoje a realidade da rede social, filmes, futebol, colocar aqui entretenimento diário, e você vai ver que vai equiparar aí 2 a 3 horas de rede social por dia. Ou seja, se nós como cristãos, faz parte da nossa vida a oração, poxa, tem como a gente orar, irmão. Tem como a gente gastar tempo. Pastor, tu faz isso? Cara, eu te falo que eu me esforço bastante para fazer isso. Eu posso dizer que eu gasto tempo em oração, sim. Talvez tem momentos da minha vida que eu gaste 1 hora, que eu gaste 3, que eu gaste 4, que eu gaste 1 hora e meia, mas faz parte. Lá em Mateus capítulo 6, que é o clássico nosso, diz assim, né? Você tem que se retirar para o seu quarto, né? Entra no quarto, fecha a tua porta, né? Entra no secreto, e o Pai que te vem em secreto te recompensará. E o Tozer tem uma frase que diz assim, que eu acho muito legal, eu já conheci essa frase, diz assim, ó: retire-se do mundo todo dia para algum local privado, ainda que seja apenas o quarto. Permaneça no local secreto até que os ruídos circundantes comecem a esvaziar-se do seu coração e a sensação da presença de Deus o envolva. Deliberadamente desligue os sons desagradáveis e saia do seu recanto secreto, determinado a não os ouvir. Existe um ditado rabínico que diz: aquele que ora em sua casa é rodeado por um muro que é mais forte do que o ferro. E depois o Tasker fala assim, destaca que a palavra grega para quarto, usada em Mateus 6, no qual nós temos que nos retirar, é a palavra tameion, que era empregada para designar a sala do depósito, onde podiam se guardar seus tesouros. E aí eu já até conheci essa passagem, essa frase. Então, entrar no lugar secreto é entrar no lugar dos tesouros, da despensa, do lugar onde a gente vai ser abastecido nesse lugar, recompensado, abastecido, retirado. E tem um livro do Richard Foster, cara, que fala sobre meditação, que fugiu agora o nome do livro, que até vou trazer no próximo para mostrar aqui, cara, que eu aprendi sobre meditação. A gente que fala de meditação hoje em oração, e a gente acha que isso tem a ver só com a cultura, não tem a ver com o cristianismo, a meditação, né?
Mas pelo contrário, meditar, o cristianismo, o judaísmo, por exemplo, o cristianismo, a meditação faz parte, cara. Tempo de meditação. E eu aprendi muito no livro do Richard Foster, que um deles, que é um livro clássico, que é Celebrando a Disciplina, e esse outro é da Alma, que eu esqueci o nome do livro agora, que eu li, e fala muito sobre meditação, cara. Eu aprendi muito a entrar no lugar secreto, passar um tempo, como o Tozer fala aqui, de primeiro desintoxicar a alma, deixar a mente acelerada descansar e depois a gente começar a orar. E leva um tempo para a gente chegar nesse lugar de deixar a alma, sabe, a gente esvaziar. Esse é a grande luta dos nossos dias. A gente entrar no quarto de oração e como a gente falou, poxa, Lutero era monge. Tá, mas o que te impede de ter uma vida igual a de Lutero hoje? Mesmo nosso conteúdo. Ah, não dá. Cara, eu acho que dá. Eu acho que dá. Talvez o que falte pra gente é a gente entender a prioridade desse lugar. Amém? O que tu falou, eu entendo. Ah, tudo que tu falou. Então tá, se a gente pegar, por exemplo, vou me colocar como exemplo. Vamos lá, eu não vou inventar, vou colocar como exemplo. Ó, eu acordo 5 horas da manhã, pego o ônibus para ir pro trabalho 6h15, começo a trabalhar das 7h30 e 4h30, 4h40 tem que guardar os equipamentos para vir embora. Beleza. Cara, a pessoa que trabalha, o cristão que trabalha no meio secular, eu vou falar uma coisa, não existe desculpa para não orar. Sim. O cristão que trabalha no meio secular, não interessa. Posto de gasolina, porto, empresa, não interessa. Cara, você tem uma semana com 7 dias e você tem algum horário que você pode orar. Cara, o teu lugar secreto tem que ter horário. Não interessa, vai ser 30 minutos, 40, 1 hora. Cara, o meu lugar secreto, no mínimo, meu lugar secreto é 40 minutos. Meu lugar secreto. Né? Porque segunda de noite eu tenho um compromisso, quarta de noite eu tenho um compromisso. Sexta de noite é o dia que eu fico com a minha esposa à toa. Sim. É o dia que eu fico com a minha esposa à toa e é pra ver filme, é pra sair, é pra dar rolê. Sim. Pronto. Mas, como eu acordo às 5 e 6h15 eu tenho que pegar o ônibus já, então, o que que eu me forço, o que eu me disciplino a fazer? Acordar 4h30. Acordo 4h30, preparo o café, coloco meu uniforme, aí vou lá, medito um pouco na escritura, oro um pouco com a minha esposa, 6 horas eu já tô saindo para pegar o ônibus. Pronto. Tem dia que eu consigo fazer isso? Tem dia que eu consigo acordar 4h30. Mas tem dia que não, porque eu tô quebrado. Cansado. Então, eu sei medir o meu lado. Sim. Né? Mas agora, eu quero falar assim, quando a pessoa tem a bênção, cara, eu oro por isso na minha vida. Cara, a pessoa que tem a bênção de ser integral na obra, pelo amor de Deus, cara, aproveita isso, cara. Sim. Cara, aproveita que tu pode acordar, não sei, tu pode acordar às 6 horas da manhã e orar até às 8, até às 9, cara. Tu pode meditar 1 hora, 2 horas, tu pode meditar, cara. Enquanto tem outros cristãos que estão 8 horas trabalhando no tripalo. Né? O meu pastor, o Camargo, falava que o tripalo, na língua romana, era tortura, né? Tripalo, tortura. Então, cara, tem irmãos e irmãs que estão 8 horas ou até 12 horas lá no trabalho, gastando tempo. Aí chega em casa já estrupiado, porque às vezes tem que pegar ônibus ou leva 1 hora para chegar em casa, o cara já chega estrupiado, morto. Aí o cara fala, tá, vou ter lugar secreto. Daí o cara gasta lá 30 minutos, 40, pronto, fechou? Fechou. Porque essa é a minha medida. Cara, eu não vou cobrar do cara que também tem mesma correria que a minha. Sim. Mas, cara, um negócio eu quero falar, cara, eu não concordo. Isso eu acho que é muita insensatez, cara. O cara que é integral e ele fica no lugar de cobrar a igreja de ter o mesmo nível dele. Não dá, né? Não dá, cara. Cara, se coloque no seu lugar. Você é integral. Você é integral. Você não trabalha como a maioria das suas ovelhas. Sim. Que tem que bater cartão. Tem horário pra chegar. Tem horário pra sair.
Às vezes tua ovelha gasta 1 hora pra sair do trabalho pra chegar em casa. Que é o Uhum. meu caso. Eu saio 5 horas do trabalho, mas eu chego em casa às 18. Uhum. Mas graças a Deus, Deus me dá vigor e saúde pra ter o lugar secreto. Pra cultivar o lugar secreto. O lugar secreto é uma batalha? É uma batalha e não vai deixar de ser. Mas não é impossível e para mim não existe desculpa. Cara, você é cristão, você trabalha, não interessa qual ramo, não interessa, você tem que cultivar o lugar secreto. Olha, mas tu falou uma coisa legal, cara, ali, tipo, é porque na verdade, sim, eu acho que a grande questão nesse livro que eu até falei do Richard Foster, chamado Celebrando a Disciplina, é justamente essa a questão. Nós precisamos de disciplina espiritual. Hum. E, cara, é necessário para nós a gente exercitar a disciplina espiritual. E o que eu bato, né, tu falou sobre, eu bato muito na tecla hoje, e é onde eu bato bastante na tecla. Lógico que cada contexto tem o seu contexto. Eu sei que hoje em dia a nossa cultura, talvez, a gente tem uma dificuldade em cobrar da galera algumas coisas, porque a galera já tinha. Né, a gente viu aquela frase que a gente gosta de usar bastante, né? Tempos difíceis, homens fortes, tempos fáceis, homens fracos. Então, a gente que vem de uma realidade mais difícil, como a gente veio lá de 80, 90, a gente não tinha acesso a tantos estudos, não tinha acesso à internet, tudo tinha que ser buscado no livro. Então, hoje a gente consegue fazer a comparação das épocas em que nós estamos vivendo. E a nossa sociedade hoje, consumista, que está sendo atropelada por informação e entretenimento, talvez seja essa a grande sacada nossa, que eu digo que a gente vai dizer assim, até na questão do próprio serviço ministerial, que é integral, deixa eu abrir aqui um parênteses novamente também, é que na área ministerial, mesmo na questão de ser integral, existe, cara, uma luta ferrenha contra o ativismo. Porque o pessoal diz assim, quem é integral não tem muito o que fazer, mas, cara, a área integral também, ela é igual uma empresa. A área administrativa, organizacional, ela vai te consumir muito se tu não conseguir ter uma disciplina e uma regra para a tua vida de oração. Eu digo assim, eu entrei nessa questão que tu falou de uma regra, porque, cara, se eu não tivesse, e muitas vezes, colocado na minha vida uma regra de oração, horários, assim, eu não ia conseguir para conciliar trabalho e conciliar igreja. A igreja, cara, ela te dá muitas demandas para suprir. A gente veio agora de uma reforma, estamos no meio de uma reforma na igreja lá, em que a gente trabalhava o dia todo em reforma. Entendeu? Não tinha oração e intercessão, tinha muita reforma lá, madeira e coisas do tipo. Então, junto com o discipulado e outras demandas. Então, a vida de fé, mesmo quem é integral, acaba que sendo uma vida de integralidade, mas integralidade de trabalho, de muito trabalho. Então, acho que a grande sacada e o grande segredo é, de fato, uma vida com disciplina espiritual. Cara, separar o tempo da oração. Tu falou assim, separa o teu horário. E claro que cada situação e cada momento da nossa vida, cada ciclo, né? Eu tive ciclos na minha vida que eu conseguia fazer no horário, para mim era melhor. Eu sempre falo pra galera, cara, quem vai discernir o melhor horário é você. Talvez você goste, vai ser bom para você fazer da 11 à meia-noite, da meia-noite à 1 da manhã, porque tem silêncio. Cara, esse vai ser teu horário de secreto. Talvez assim, não, vou dormir mais cedo para acordar mais cedo. Vai fazer das 4h30 e 5h30. Mas o que vai diferenciar e fazer com que a gente tenha sucesso é a disciplina. Que é uma frase que é legal do que ele fala do Andrew Murray, né, que é um cara Andrew Murray. que tem um livro muito massa sobre oração, que eu acho muito bom o livro dele, diz assim, o Senhor tenta nos atrair para o pavilhão secreto. Ali existem maravilhas e riquezas que nos são reveladas. E Tozer também fala, né, sobre isso. Nós cristãos, e aí uma frase que a gente falou sobre isso na semana passada, lá no nosso tempo lá de GPS. A pastora Cris falou sobre isso. Nós cristãos temos que aprender a simplificar nossa vida, ou perderemos os tesouros incontáveis. Aí que eu falei agora do ambiente nosso, desses dias de muita atividade
entretenimento. Eu já ia entrar aqui em outro assunto, né, do trabalho, lá do povo no Egito e tal, né? Posso até falar aqui, talvez, que fala que quando o faraó, quando Moisés vai chamar faraó para libertar o povo do Egito, o que que ele faz? Ele fala assim, cara, aumenta a carga. Ele fala assim, ó, liberta o povo para que o povo possa adorar o deserto. O que que o faraó faz? Aumenta a carga de trabalho. Ou seja, para que eles não tenham tempo de adorar. E os nossos dias são assim hoje. A gente está sendo atropelado por trabalho e consumismo. Quer dizer, quanto mais eu consumo, mais eu preciso trabalhar para manter o que eu tenho. Quanto mais eu trabalho, menos tempo eu tenho para as coisas espirituais. Aí eu fico cansado, sobrecarregado, e aí eu entro no processo que eu falei lá de que nos últimos tempos será um dia de apostasia. Tipo, cara, Deus não está me dando o que eu quero, então eu vou abarcar da fé, vou sair fora. E aí o Tozer fala assim, ó, nós temos que simplificar nossas vidas ou perderemos tesouros incontáveis na terra e na eternidade. A civilização moderna é tão complexa que torna a vida de devoção quase impossível. Olha só o que ele fala. Multiplicando distrações e nos prostrando, destruindo a nossa solidão. Ele diz que os brinquedos modernos são como filhotes de tigre de estimação. Cresceram e ficaram tão grandes e perigosos que ameaçam nos devorar ou nos ameaçam devorar a todos nós. Ou seja, que os nossos brinquedos de estimação ganharam tanto espaço na nossa vida que eles estão nos devorando, cara. Lugar nenhum está salvo a partir de agora, a partir da instrução do mundo. Cara, essa frase aqui dele sobre os brinquedos de estimação cresceram tanto que eles estão nos devorando, cara, tem muito a ver com a parte com rede social, com entretenimento, dinheiro, poder. O cara chega hoje, ele pode ir no shopping, ele pode ver um filme, e nada contra isso. A gente não vai também ser o cara dizer que a gente não vai ter um tempo com descanso com a esposa. A gente não está aqui dizendo que a gente vai ter que viver só para isso, né? Mas que a gente, como cristão, precisa aprender a entrar nesse lugar, cara, e a gente saber medir, cara, a nossa vida de fé, cara, ela precisa começar na oração. Lutero fala assim, ó, ele se dedicava em média de 2 a 3 horas diárias à oração. Ele dizia assim, ó, que nós devemos orar com a mesma naturalidade com que um sapateiro faz sapatos e o alfaiate faz casacos. Lógico, tá falando do tempo dele. Lutero investia tempo em oração a fim de receber do alto o maná diário da palavra de Deus. E ele também dizia assim, ó, Lutero, a oração é a coisa mais importante da minha vida. Se porventura negligencio a oração por um simples dia, sinto logo o esmorecimento do fogo da fé. Um dia, cara. Sem oração, cara, já é o suficiente pra gente esmorecer na fé um pouco mais. E mais uma frase dele: quanto menos oro, mais difícil fica. Quanto mais oro, melhor fica. Ora, se ignoro o agir e o poder de Deus, ignoro o próprio Deus. E se eu não conheço a Deus, não posso adorá-lo, louvá-lo, render-lhe graças ou servi-lo. Precisamos, portanto, ter a mente e a distinção bem definida entre o poder de Deus e o nosso, entre a obra de Deus e a nossa. E sem Deus, como João 15,5 fala, nós não podemos fazer nada. E a nossa vida de oração, ela é um pilar inegociável. Mano, é top, né? Muito bom isso aqui, cara. Então, outra coisa também que dificulta a vida de oração hoje, no século XXI, uma coisa que dificulta bastante, tirando essa questão bem prática, que é o celular, a internet, isso é praxe já. Mas uma coisa que atrapalha muito a vida de oração é a própria igreja comparar a vida de oração um com o outro. Também. Cara, isso é pior. Cara, eu não posso comparar minha vida de oração com a do Luiz Hermínio. Cara, o bicho é integral, ele tá no outro patamar. O cara pode acordar e, vou ficar 4 horas orando. Ele pode, irmão.
Eu não. Mas o que tá no meu alcance, eu tenho que fazer. O que tá no meu alcance. Tem dia que eu não consigo, porque, cara, eu tô morto de cansado. Subi desse caminhão 50 vezes. Tá moído. Tô moído. Terça-feira, essa terça dessa semana. Essa semana agora. Terça-feira eu cheguei, tomei um café, daí eu deitei na cama um pouquinho lá. Daí eu falei, ó. Deitei lá, falei, Jesus, obrigado pelo dia, tal, tudo certo, meu trabalho, glória a Deus. Jesus, fala comigo. Tô aqui no quarto. Aí dei tempo, papapá. Deu tempo lá, dei 7 horas, 7h30, saí do quarto e fui lá com a minha esposa ver filme. Sim. Mas lembrando que eu cheguei em casa às 6 horas, então. Mas, Luciano, essa questão que tu falou de não medir, até, cara, tem um texto que fala sobre a comparação, não lembro se é Provérbios ou se é Gálatas, agora me fugiu. Eu li até, inclusive, esse texto hoje da comparação, lógico, a gente não pode se comparar. E, cara, porque cada um tem uma medida para cada tempo, né? Uhum. Cada um tem uma medida para cada tempo. O que a gente entende de fato é que existe um padrão nos discípulos de Jesus. Só que, lógico, o que a gente está comparando aqui é que existem processos de discípulo para cada um. Até a gente vai falar sobre discípulo depois. O fato é que existe um padrão para a vida de oração. O que a gente não pode é saber que não dá para comparar um com o outro, porém existe um fator que eles são parecidos. A vida de oração, porque a vida de oração ela não se limita a eu orar, entrar no secreto, porque no meu caso, por exemplo, eu passo o dia orando. A minha devoção, a minha vida a minha vida para mim é comum eu estar aqui sentado e eu estou falando com o Senhor, estou orando aqui. Então eu tenho uma vida de oração e meditação na palavra durante o dia todo. Então eu oro aqui, eu converso, eu medito e em meio a toda a turbulência das coisas, eu estou no trabalho, eu oro, eu vou fazer uma coisa no trabalho que me pedem, eu vou orar. Eu estou indo fazer uma outra coisa, eu estou orando, eu estou falando com o Senhor. Não é essa mentalidade de que a oração ela é fechada num horário tal e eu falo com Deus naquele horário. Não. É uma vida diária, é uma vida, quer dizer assim, é uma prática de oração diária que eu tenho todos os dias e que quando eu entro no lugar secreto, eu como minha esposa, a gente que é casado, você tem intimidade com a sua esposa, mas você não chega num quarto com a sua esposa e você quer ter intimidade com ela se você não tem uma relação com ela de conversa o dia todo, durante a semana, de coisas, você está ali conversando. Não é assim, chego lá como se fosse um desconhecido. Ela me conhece, eu conheço ela, por quê? Porque durante toda a minha demanda semanal, a minha vida ali no decorrer do dia, ela me conhece, eu conheço, a gente vai conversando, vai ajustando, a gente tem os debates de coisas que vão surgindo, mas eu tenho uma vida de oração constante. Então, um discípulo de Jesus tem um padrão de oração no estilo assim que é inegável, não dá para comparar, né? Você não tem como comparar porque cada um tem um jeito, cada um tem um processo, mas também é inegável que existe um padrão para todo discípulo que a gente precisa orar. Temos que ter vida de oração. Eu sei que até eu falo muito para a galera assim quando vai falar sobre disciplina espiritual, ele fala muito nisso, cara. Tu tem que saber a tua medida. Falou, tu vai ter que observar. O que tu tem que entender é que tu vai ter que discernir a tua medida para aquele tempo ali. Tipo Lutero, cara, imagina o cara. Eu vou pegar Davi. Salmo 27:4. Cara, Davi era um governador. Davi tinha uma demanda gigantesca de governo. Davi não era um cara que estava vadiando no palácio, né? Davi era um governador. Aí eu trago muito essa ideia de um governador hoje no estado, um cara que acorda de manhã, tem uma pilha de documento, de coisas para fazer. Visitar obras, visitar estados, tipo, imagina, Davi era um governador de Israel. Então, tinha uma demanda, que ele falava, cara, não vou dar descanso aos meus olhos. Uma coisa eu peço é buscar, ele quer dizer, a vida de devoção de Davi era em primeiro lugar, mesmo em meio a toda a corrida de Davi. Uhum. E os caras eram nível high, porque os caras eram comandantes de exército, os caras treinavam técnica de batalha, os caras tinham treinamento. Então, quer dizer, que eram pessoas que tinham uma vida, cara, muito puxada. A gente conversava aqui antes de começar o podcast. Luiz Hermínio, Luciano Subirá, esses caras são gente como nós. Tem sono, tem cansaço, tem o mesmo 24 horas do dia. Os caras pregam, oram, leem a palavra, cuidam da família. Tipo assim, então, todos nós temos uma medida para a nossa realidade. Então é possível. Só que a gente precisa entender
que não posso entrar no lugar do farisaísmo de, eu oro tantas horas por dia, e também no vitimismo de eu não consigo orar nada. Tu tem que achar uma medida para ti, para tua realidade, e saber que a vida de oração ela faz parte da vida de um cristão que quer desenvolver um músculo espiritual, né? Ele precisa ter, ele fala que, até ele fala de Lutero, que eles falam que Lutero era um homem que conseguia tudo que queria de Deus, né? Que quando levaram para ele uma menina endemoniada, cara, ele chegou para a menina, acho que a gente pode até usar esse exemplo como Jesus, cara, ele pôs a mão sobre a menina e a menina foi curada. Foi liberta. Tipo assim, por quê? Porque ele já fluía na intimidade constante da oração. No lugar secreto, mas também andando pelo caminho com o Senhor, caminhando em intimidade ali no dia a dia, conversando com o Senhor, tendo... Eu acho muito massa que quando a gente está andando no dia a dia, na vida de oração, tu vai chegar para Deus e vai perguntar. Tu vai estar aqui, todas as tuas decisões são pautadas nisso. Você vê um cara no sinaleiro lá, pô, ajudo ou não ajudo. Você ouve o Espírito Santo falar com você, né? Aí na empresa alguém te irrita, você quer responder de uma forma grosseira, talvez. Aí você fala ao Espírito Santo, tipo assim, uma vida constante de oração. Então, eu acho que, como ele fala assim, né? As batalhas travadas no lugar secreto definem a vitória na guerra pública. Então, o lugar secreto é para nos afiar para a batalha pública no dia a dia, né? Que a gente vai ter constantemente, a gente está andando na rua, no trabalho a gente vai ser muito afetado por essas demandas do dia a dia, né? Mas então, assim, tem que achar a medida, né, de cada um. Tu falou assim, cara, cada um tem uma medida. Não dá pra gente ir pros extremos e se comparar, mas entender que cada um tem uma medida. Proposta por Deus para aquele tempo ali. É que nem academia, né? Tu vai pegar a tua medida daqueles 10 quilos ali. Mas tu não para nos 10 quilos. Tu vai aumentar para 20. Então tu vai ter que sempre adequar a medida da tua estação ali para poder ir avançando, né? Mas entender que cada um tem a sua medida. A vida de oração, eu concordo e não vou negar. Não, cara, a vida de oração é para todo cristão. A vida de oração é para todo mundo. A vida de oração não é só para pastor, não é só para intercessor, não é só para diácono, não. É para todos. A vida cristã é para todo aquele que se batizou nas águas, aceitou Jesus e confessou ele. Então, cara, parabéns, você entrou no clube da luta. Parabéns. E a oração vai ser fácil? Não vai ser fácil. Porque tem dia que tu não quer orar, tem dia que tu quer, tem dia que tu tá cheio de munição, mas tem dia que tu tá apagado. Tem momentos na vida cristã que tu vai orar pra caramba, tu vai orar muito, 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 mas tem fase da tua vida cristã que tu vai orar pouco. Isso é... Mas é como os salmos, porque tem mais a questão de que entra na situação de ciclos, que tem os momentos que você não é que você não vai orar, você vai até orar, mas tipo, vai ser um gemido da tua alma, como Davi fazia. Tem tempo na tua vida cristã que tu vai orar muito, cara. Tu vai orar, vai orar, vai orar, vai orar. Tem dias que tu vai falar assim, meu Deus do céu, cadê o fogo? Cadê a glória? Cadê aquela pequena nuvem do tamanho de uma mão de homem? Aí hoje eu tô nessa fase. Tô nessa fase, né? No meu trabalho, tem dia que eu consigo orar no meu trabalho, tem dia que eu consigo orar, quando tá parado e de boa. Mas tem dia, a maioria do meu trampo, descarreguei lá um transformador de 5 toneladas, eu tenho que ir lá pegar uma peça de 2 toneladas. Daí patola caminhão, despatola caminhão, pega a cinta e tira a cinta do caminhão e... Como é que eu vou orar numa muvuca dessa? Daí eu tenho que ouvir o munqueiro, eu tenho que ver papel. Então, na tua vida de oração, tem que ter bom senso. Não se compare com os outros. Sim. E vá na tua medida, cara. Sim. Vá na tua medida, mas também não fica naquele lado assim, ó céus, ó terra, tadinho de mim. Não, cara. Pra pessoa que se vitimiza, leia Provérbios 24:10. Pra pessoa que tá muito bem na vida de oração, que tu tá indo bem, cara, continua. Porque vai chegar o tempo também que tu vai fazer igual o Elias, tu vai entrar na caverna. Caverna. Eu gosto de usar umas frases legais que dizem assim, ó. As batalhas travadas no lugar secreto definem a vitória na guerra pública. Eu falei aqui agora, né? A oração secreta no quarto é um sangrento campo de batalha. Porque é ali que você trava algumas lutas. Karl Barth diz assim, né? Teólogo aí que alguns também gostam, então alguns não gostam, mas diz assim: unir as mãos em oração é o começo de um motim contra a desordem do mundo.
Quando você entra no lugar secreto, ele está projetando e definindo toda a sua vida. Inicialmente, então, ao chegar, você passa por um processo. Você tem que vencer alguns obstáculos. Você está na dimensão natural e luta contra suas angústias, abatimentos e tristezas. Tu falou agora, cara, tem dia que tu vai chegar na oração ali, cara, tu vai entrar para orar, tu vai sentir o peso da angústia, assim. É Davi ali. Cara, o Senhor me abandonou, mas você tá ali na oração. Você tá ali. Eu tenho livros de oração, eu tenho temas de oração. Cara, tem dias que eu falo, Senhor, que a gente aprendeu a orar a intercessão, a petição. Então tem vários tipos de oração, né, que a gente ora. E a oração a agenda de Deus e tal. Tem dia que eu fico orando, cara, eu só orei hoje, eu só chorei aqui, eu só reclamei, eu só murmurei assim, né? Murmurei entre aspas, né? Entremos juntos em juízo para que eu te justifique no tempo certo. E tem dias que é assim. Mas a gente percebe que vai sendo, cara, uma luta, que até João Clímaco fala assim, ó. Reconhecemos o valor da oração devido aos esforços que os espíritos malignos fazem para nos perturbar quando estamos orando. E a gente fala muito aqui em casa, né? Eu falo mais com o pai tá ali. Cara, tu quer ver um negócio bom pra te dormir, mano. Tu quer, assim, vencer a insônia, é tu pegar a Bíblia pra ler ou dobrar o joelho pra orar. Irmão, o sono vem na hora. É uma coisa incrível. Tu pode estar pilhado ali, pô, vou ler a Bíblia, vou orar e vou... Mano, o sono vem. Aí, como ele fala aqui, a gente reconhece o poder da oração devido à opressão que a gente vive pra orar, pra chegar nesse lugar. E aí, é esse processo de vencer os obstáculos e tu vai aprendendo isso no teu exercício de fé diário, tu vai aprendendo como vencer isso, cara. Tu vai aprendendo, tem várias ferramentas que você pode aplicar aí para aprender a superar esse lugar, né? E ele fala assim, o Ravenhill fala assim, tu gosta do Ravenhill, né? O cara que impôs as mãos sobre... Gregório McDonald. Mas antes... então o cara que tu gosta. Então, se fracassarmos na oração, fracassaremos em todas as frentes de batalha. O Ravenhill foi o cara que... O Martin Lloyd Jones foi o cara que... Se não me engano, foi o Ravenhill que impôs as mãos sobre o... Foi o contrário. O Martin Lloyd Jones foi o cara que, se eu não me engano... Uma coisa assim, cara. Se eu estiver falando besteira aqui, depois eu vou corrigir, mas acho que o Ravenhill foi o cara que foi discípulo de Lloyd Jones, uma coisa assim. Posso estar falando besteira aqui, né? Mas acho que não. Também, como vai pro YouTube essa mensagem aí, se eu falar besteira, alguém vai corrigir embaixo lá e legal que vai interagir lá nos comentários lá. Se eu errei, me perdoem. Mas ele fala, então, se fracassarmos na oração, nós vamos fracassar em todas as outras áreas. Vou passar para a parte aqui a gente encerrar essa parte da oração aqui, meio que dar uma encerrada nesse assunto da oração de Lutero, porque Lutero tá partindo pro lugar que ele tá, cara, comprando uma briga. A gente foi longe aqui no assunto de Lutero, né? Comprou uma briga com, cara, com muita gente e com um clero e com uma galera assim. Ele entrou numa batalha ali que ele não poderia vencer essa batalha se não fosse, cara, na oração, porque o cara encarou um sistema muito forte. E aí tem um disco que ele fala assim, cara, o Rick Warren fala no livro dele, né? Dizendo assim, aliás, o Orlando Boyer fala assim, que conta que um dos seus amigos ouviu ele orar assim, ó Deus Todo-Poderoso, a carne é fraca, o diabo é forte. Ah, Deus, meu Deus, que perto de mim estejas contra a razão e a sabedoria do mundo. Falo, pois somente tu podes fazer. Não é a minha causa, mas sim a tua. Que tenho eu com os grandes da terra? É a tua causa, Senhor, a tua justa e eterna causa. Salva-me, ó Deus fiel. Somente em ti confio, ó Deus. Meu Deus, vem, estou pronto a dar como cordeiro a minha vida. O mundo não conseguirá prender a minha consciência, ainda que esteja cheio de demônios, e se meu corpo tem de ser destruído, a minha alma te pertence, estará contigo eternamente. Naquela noite, Lutero venceu a guerra contra seus inimigos. Por causa daquela noite em oração, no dia seguinte, Lutero conseguiu permanecer firme na fé, desmascarando os enganos que cegavam a igreja do seu tempo. Mano, pensa. Cara, é muito forte isso aqui, mano. Muito top isso aqui. Muito forte mesmo, cara.
E aí ele vai falar do cenário de 31 de outubro de 1517, quando Lutero pregou nas portas da Catedral de Wittenberg as 95 teses, né? E ali, em 1521, quando Lutero teve que enfrentar e defender a sua fé perante o imperador, clérigos, nobres, cara, toda aquela galera ali, cara, os condes, embaixadores, Lutero teve que ir para esse lugar e defender a sua fé, mano, para chegar nesse lugar, cara, para ele poder romper ali, cara, tipo, ele teve que ter muita vida de oração. Cara, a pregação de Lutero, a exposição de Lutero, cara, teve uma reverberou por, cara, por 30 anos para frente, assim, ó, através, cara, da igreja da Alemanha, na Polônia, Inglaterra, Escócia, França, Escandinávia, Países Baixos, Espanha, Itália, tudo que Lutero rompeu ali, cara, naquele tempo, através da oração, do estudo, cara, romperam 30 anos para frente, assim, de momento, e depois ganharam força até hoje, né? Então foi tudo num tempo de muita oração, de muita, cara, dependência. E eu lembro que a galera fala que ele era um cara de muita oração, que tanto para expulsar demônio quanto para para não só para poder de Deus, em sentido de avançar com o evangelho, né, no ensino, mas ele tinha muito a vida de oração para impor as mãos e expulsar demônios e também curar as pessoas, mano. Então olha só o que Lutero gerava na oração, né? Então, cara, é um cara que a gente deve muito, assim, deve muito mesmo. Porque ele fez muita coisa, não só na área teológica, mas ele foi um cara de muita vida de oração. E aí, Lutero, cara, entrando nessa parte que a gente quer falar, ele é um cara que ele fez um discípulo, um cara chamado Felipe Melanchthon. E esse cara, agora a gente está entrando numa questão de uma área que a gente quer passar para essa parte que Melanchthon foi um cara que foi discípulo de Lutero. E só que aí a parte legal da história, porque Deus ele juntou a oração de Lutero, a devoção de Lutero, com um cara que era Melanchthon, que era um cara que era o cara do ensino. Era o cara da parte, apesar que Lutero também era, porque ele desenvolveu as teses, mas todo o sistema educacional, cara, sistematização pedagógica, é, da reforma, a expansão do que Lutero tinha desenvolvido, quem fez foi Melanchthon, cara. Felipe Melanchthon. Com 21 anos, ensinava grego e com 21 anos já conhecia bem as línguas clássicas e o hebraico. 21 anos, irmão. O que tu fazia com 20 anos, Luciano? O que tu fazia? Então, cara, essas facetas de Deus, né, da oração e de juntando o ensino e a gente entrando na parte do discipulado, cara, que Lutero desenvolveu um discípulo, cara, que foi Melanchthon, um cara que ajudou ele a desenvolver toda. A gente fala assim que enquanto Lutero foi a grandeza da voz profética, Melanchthon foi o teólogo da Reforma, Uhum. né? Enquanto Lutero era impetuoso como um vulcão, Melanchthon era manso como um riacho. Ele fala, porque ele é o cara do ensino, da sistematização, da organização. A vida de Lutero gerou um discípulo, né, muito importante para nós também, que foi Melanchthon, Felipe Melanchthon. Tu lembra dele? Gosta de falar sobre ele? Cara, eu gosto quando a gente tem essas duas medidas andando junto. Quando a gente tem unção e a gente tem um conhecimento. Cara, Felipe Melanchthon, cara, dele ter se tornado discípulo de Martinho Lutero já é uma grande coisa, né? Porque ele tava sendo discípulo do cara mais odiado da Europa. Pensa, coragem também do cara de se tornar seguidor, né, de Discípulo do cara que tava sendo caçado pela Igreja Católica, odiado, excomungado, xingado pelos clérigos da Igreja Católica. E o cara fala, não, vou ser discípulo desse cara aí, desse maluco. Mano, daí vai. E dá certo, cara. dar certo. E dá certo, cara.
o garoto tinha capacidade, tinha cérebro, tinha qualidades. E que cara fluiu. Mas é muita coragem do garoto, cara. Muita coragem do garoto de 21 anos que tinha bastante característica para ser promissor na época. Falava latim, hebraico, Sim. as línguas clássicas, né? Um garoto bem estudado. Mas eu acho legal porque isso tem muito a ver com Efésios 4:11. Talvez nessa fase da vida de Martinho Lutero, ele era o cara do poder. Poder e unção e expulsar demônio e tal. E nessa fase, talvez, Martinho Lutero deixou o lado teólogo já para trás. Uhum. Então, o que Deus fez? Deus mandou um Arão. Porque Deus fez o mesmo com Moisés, cara. Uhum. É muito legal se a gente for ver lá em Êxodo 4:16, que eu gosto. Êxodo 4:16 fala assim, ó, Deus fala para Moisés. Moisés, assim como Deus fala com o profeta, Uhum. o teu irmão vai falar com o faraó. E quando Moisés morre, a palavra fala que não houve nenhum profeta tão grande sobre Israel como Moisés. Conhecido por milagres, prodígios e maravilhas. Moisés era o cara do poder. Mas quem comunicava o povo? Sim. Era Arão, cara. Era Arão. E daí é interessante, biblicamente, que Moisés não era sumo sacerdote. O sumo sacerdote era Arão. Sim. Então eu pego essa realidade de Moisés e Arão e jogo pra Lutero e Melanchthon. Melanchthon. Cara, Martinho Lutero era o Moisés, cara. Era a voz profética Cara, da que época. ia na E frente. Melanchthon era o Arão, cara. Era o porta-voz. Era o cara que ia passar ensino de o evangelho, a sã doutrina, os ensinos bíblicos, EBD. Ele era o cara da EBD. Ele era o cara que trazia clareza. Então isso que eu acho legal, porque um lado Martinho Lutero esqueceu de ser teólogo. Isso não atrapalhou ele. Sim. Mas Deus falou, cara, eu penso que Deus pensou assim, cara, pô, eu tenho que colocar alguém top pra ajudar esse cara. Sim. E, cara, essa é a ideia de igreja, né? Essa é a ideia de igreja, cara, Deus liga os ministérios. Essa ideia do discipulado. A gente fala bastante sobre isso, né? De ter uma igreja forte no discipulado. Né? Porque o que vai gerar essa galera aí, que gerou, tipo, Melanchthon ficou 30 anos ao lado de Lutero, tipo, sendo discipulado por ele. Então aqui entra muito questão de, pois Moisés já era um cara, Arão era discípulo de Moisés, né? Porque ele servia Moisés. Se ele seguia Moisés, quem dava direção? Quem que dava direção? Era Moisés. Arão sacrificava, Arão preparava a oferta, Arão, né? Mas quem tem aquela passagem lá né, que a gente sabe das pragas, assim, que Arão vai Moisés fala assim, cara, Moisés vai assim, corre para Arão, Arão, é o seguinte, sacrifica aí para cessar a praga. Mas quem deu a ordem foi Moisés. Moisés reconheceu a autoridade de Arão, obedeceu, falou, essa parte que tem que fazer vai ser Arão, não vou fazer, mas quem foi lá falou, ei, sacrifica aí, cara. Porque Arão podia sacrificar também, se quisesse. Só que Arão era discípulo de Moisés, tipo assim, não vou fazer nada que ele não mande. Que justamente a praga gera por causa da desobediência e da inveja né, de Miriam, Corá, Datã e Abirão, que estavam revoltados contra a liderança de Moisés. Tipo, o Arão falou, não, é o seguinte, quem manda aqui é Moisés. Pô, quando Miriam pegou uma lepra lá, parou todo mundo por causa da rebeldia. 7 dias parado por causa da lepra dela. Uhum. Então, assim, Arão era um cara que era discípulo de Moisés. Aqui, Melanchthon era discípulo de Lutero. E a vida cristã da igreja tem a ver com a parada do discipulado, de a gente andar em discipulado, cara. De que a galera tem dificuldade em associar o discipulado, mas, cara, o discipulado é uma proteção para mim, para quem discipula e para quem é discipulado. Entendeu? Porque eu, como discipulador, não tem a ver com o pastorado, mas todo mundo é discipulador, cara, eu tenho que ter uma vida de discípulo para poder discipular alguém. Quem forma discípulo é discípulo. Eu tenho que ser discípulo de Jesus e andar com alguém do meu lado. Prestar conta, falar todos os dias, é uma proteção. E é mais que Deus faz isso com a galera, né, cara? Tipo assim, Melanchthon aqui com Lutero. Até tem uma frase aqui que eu acho massa, que fala assim, ó, que a sobrevivência do cristianismo está na prática do discipulado. Cara, Dietrich Bonhoeffer, que é um cara que eu amo muito ouvir sobre ele, já tem um filme sobre ele,
declara, declara que o discipulado é o comprometimento com Cristo. Por Cristo existir, tem que haver discipulado. Ele declara nesse livro Discipulado, que é o livro que eu tenho, que é muito bom, que a graça barata é inimiga mortal da nossa igreja. A nossa luta trava-se hoje em torno da igreja preciosa. Graça barata é a graça sem discipulado, graça sem cruz. Como discipulador, Lutero foi um mentor em uma espécie de coaching, né, que ele fala assim, né, para seu discípulo. Enquanto Lutero foi a grandeza da voz profética, Melanchthon foi a voz da reforma. Então, cara, hoje o grande desafio nosso da nossa geração é a galera ser discipulada. Não é verdade? É entrar nesse lugar de, cara, de reconhecer os ministérios, de, cara, assim, andar com um corpo bem ajustado, um sendo pé, assim, mas respeitando, cara, cada um seu ministério e tendo uma cultura de honra no discipulado, que é o que vai fazer com que a igreja avance. Só dá para avançar, a igreja só pode avançar numa cultura de discipulado, cara, eu acredito. Porque, cara, imagina se Melanchthon fosse o cara arrogante e não se submetesse a Lutero. Eu sei, cara, eu entendo, entendeu? Eu tenho domínio das coisas, cara, não quero mais. Cara, mas Melanchthon pegou o ensino de Lutero, cara, e sistematizou para ensinar. Tipo assim, o que ele dizer assim? Eu tô acatando, como tu falou no começo, cara, o cara se tornou discípulo de Lutero, o cara tá sendo perseguido, entendeu? Então ele falou assim, ó, cara, eu tô acatando aqui a voz de Lutero, eu vou sistematizar isso aqui, eu vou organizar e eu vou fazer isso aqui avançar. Mas eu creio que o Lutero fala. E o Lutero fala assim, ó, cara, eu creio que Felipe é um cara certo e eu vou deixar o cara fazer também. Discipulado? É discipulado, mano. É muito top isso. O que tu acha do discipulado, irmão? Dessa parte, né? Dos dons, né, cara? Eu vejo em Felipe Melanchthon e Martinho Lutero Efésios 4:11, que fala dos 5 ministérios. Só que o versículo 12 falou que Efésios 4:12, preparar os santos para a obra do ministério. Então, a gente tem um cara que era o apóstolo, Martinho Lutero, e um cara que era mestre. Eles prepararam a obra eles prepararam eles prepararam os santos para a obra do ministério. Só que, cara, o apóstolo precisou de um mestre. Cara, Martinho Lutero poderia, porque o cara já tinha faculdade. Martinho Lutero já era um baita de um teólogo. Só que eu volto a falar, talvez esse tempo ele deixou de lado esse bordão. E Deus encaminhou o Melanchthon. Agora, cara, se tem um negócio que eu gosto na igreja e eu apoio total, cara, é a gente otimizar os processos. Cara, eu gosto muito. Um cara que eu sou fã é Carlitos Paz. Pra mim, cara, Carlitos Paz é o cara que mais otimiza processos na igreja. Tu vai lá na igreja dele, cara, tem tudo que é tipo de ministério, cara. E cada um otimizado. Cara, é top! Então o Melanchthon pra mim é top porque ele otimizou as falas e os sermões de Lutero, cara. E um cara aí, legal que ele... E o legal é que Melanchthon agiu no campo ministerial dele, né? Melanchthon não fez papel de tolo e se meteu a ser apóstolo. Ele atuou no campo ministerial que Deus chamou ele, pra ser mestre, cara. E ele, cara, ele foi um pai, né, da sistematização da reforma. Foi um cara que teve um papel gigantesco no avanço porque uma coisa que eu acho massa de falar de Lutero né, na reforma protestante é que, cara, ali foi junto com a imprensa, foi lançada no mesmo processo. Então, tipo assim, para que tivesse avanço e força a reforma, cara, teve que ter, a imprensa ajudou bastante. As publicações. Então, assim, junto com o Lutero veio a imprensa que otimizou. Imagina, cara, pensa isso em 1517, cara, 18, não tinha e-mail, mano. Tinha que ir a carta, tinha que ir lá pra cidade do cara mesmo lá, e o cara tinha que ler, veio uma carta, levou um mês para chegar aqui. Então, foi tudo muito, e assim, então o cara tinha que pegar a informação, registrar no papel, que era caro, né, aí prensava e expandia aquilo ali. Tipo, o Lutero produzia as paradas, o Melanchthon organizava as ideias ali, sistematizava, preparava os livros e mandava pra galera
pra galera poder aprender aquilo ali, tipo, discipulava outras nações, outros lugares. Então, foi muito massa porque eles tiveram um trabalho, uma parceria muito forte, cara, de trabalhar junto com essa questão do discipulado, de otimizar o processo mesmo que tu falou e avançar. Tem uma. Ele fala aqui, achei massa uma frase que a gente vê aqui, que diz assim: quando a gente fala de discipulado, né, de andar junto e desenvolver essa questão de cada um desenvolver o seu ministério, eu acho, tem uma frase que eu li aqui que eu acho legal de Jesus que fala assim, né, que o William Barclay fala assim, comenta, né, que o chamado de Jesus, Jesus não disse para os seus pescadores assim: ei, tem um ministério teológico, tem um sistema teológico que gostaria que vocês investigassem. Tem algumas teorias que gostaria que vocês conhecessem. Eu tenho desenvolvido um sistema ético que gostaria de discutir com vocês. Antes de ele falar tudo isso, ele falou assim, cara, só me sigam. Me sigam, que eu vou fazer vocês serem. E ele pegou toda a sistematização, aquilo que era mais difícil de explicar, e falou assim, cara, só me segue que eu vou explicar para vocês como é que faz. E ele foi ganhando esse... Os discípulos foram se achegando, e ele fala que foi dormindo junto com os caras, né? Foi andando no barco, foi multiplicando pão, foi andando junto, que ele formou os discípulos dele. E esses caras ouviram e acolheram a mensagem de Jesus, e essa mensagem, cara, ganhou as nações. Por quê? Porque ele formou discípulos. Então, tem muito a ver com isso hoje em dia, a gente formar discípulos, cara, que vão entender o seu papel na história, que vão entender quais são as facetas de um discípulo de Jesus, que vão se submeter a um discipulado, vão se submeter a caminhar com Jesus, submeter a caminhar com o seu discipulador, submeter a aprender qual é a sua parte, né, na igreja. Cara, minha parte é essa aqui, vou me submeter a esse lugar, como foi com o Philip Melanchthon, cara, submeteu ao processo, cara, e ele fez com que aquilo, com que a obra da igreja pudesse avançar, cara. Então, por quê? Porque houve um trabalho de oração de Lutero, discipulado de Melanchthon, submissão à palavra, submissão à oração, submissão à liderança, submissão a reconhecendo a autoridade que Deus tinha colocado sobre Lutero, Lutero reconhecendo a autoridade que Deus tinha colocado sobre Melanchthon, e isso fez com que, cara, houvesse uma explosão da palavra que nos alcançou até hoje. Como eu falo, a gente é filho da reforma, né? Nós somos hoje. Toda igreja hoje ela é reformada, porque a gente veio da reforma protestante. Se não fosse a reforma, não tinha igrejas hoje evangélicas no formato que temos hoje. Estaríamos ainda debaixo do sistema católico, apostólico romano. E hoje não. Então a gente é filho desse lugar, de um movimento de discipulado e oração que aconteceu. Que foi se expandindo, foi avançando, né, cara? Como já falei aqui, para Alemanha, Espanha e tantos outros lugares, né, cara? Então ganhou muita força em, cara, diversos países depois disso. E aí a gente podia entrar aqui, talvez, em outros assuntos, podíamos falar de outras coisas aqui importantes, talvez. Vai, dá uma pausa aqui, tá? Aqui, ó. Eu vou pausar aqui. A gente vai cortar aqui essa parte. A gente pode entrar em Knox e Owen. Só que eu acho que... E é isso, gente. A gente podia continuar falando sobre esse assunto. Teríamos que falar sobre John Knox e John Owen. Vai ficar para o próximo podcast nosso para falar sobre esses homens de oração, reformadores. E eu quero passar agora para o nosso amado querido irmão Luciano, para ele dar as suas considerações finais nessa noite. Amém? Amém, amém. Então, tá. Então, minhas considerações finais são que a oração sempre vai ser indispensável na vida de qualquer cristão e a gente vai ter que batalhar por isso. Mas eu quero também falar que na vida de oração existe, sim, um lugar de prazer. A gente pode ter uma vida de oração com prazer. Mesmo que a gente tá num mundo onde todo mundo tem correria, tem as tarefas, tem as responsabilidades, mas cada um pode alcançar esse lugar de prazer na vida de oração. E o discipulado, minhas considerações é que é importante a gente não pensar
que a gente é um mega apóstolo, um mega cristão e não precisa ser preparado para a obra do ministério, como todos os santos. O apóstolo Paulo foi, para mim, foi o maior apóstolo de todos lá. Mas, cara, ele precisou de Timóteo, ele precisou de Tito, mandou Tito para Creta, ele precisou da igreja de Roma. Então, Paulo não foi uma ilha. Ele era um Sim. cara. Isso era fato, ele era um grande apóstolo. Mas, cara, ele precisou. E daí é legal que quando Paulo vai morrer, ele fala: Timóteo, me traz João Marcos, primo de Barnabé. Porque hoje ele é meu último ministério. Sim. Essas são minhas considerações. Amém, cara. É isso aí. Queria, antes de a gente encerrar essa parte, indicar para vocês aqui esse livro aqui. Eu acho que no próximo, acho que eu já indiquei, não sei se eu lembro se eu já indiquei no primeiro. Esse livro aqui, ó, Em Chamas para Deus. Esse livro aqui, cara, é um livro muito poderoso do Wesley Duell, autor de Toque o Mundo através da Oração. Esse livro eu ainda não li, mas esse livro aqui é top, fala de avivamentos, movimento de oração, de pessoas, de homens de Deus, que no seu devocional vai ser muito importante para a sua ativação aí, na sua vida de oração. Vai ser muito útil. E tem esse aqui, ó, que é um livro, cara, que um brother meu gosta muito, Felipe Brás, que é esse aqui, ó, do Bill Hybels, Descontentamento Santo, que fala de um lugar de inconformidade com a vida cotidiana e te provoca a viver uma vida de mais intensidade e intencionalidade na vida cristã. Então essas são as minhas duas indicações. Dito isso, queria agradecer a vocês mais uma vez por essa noite tão especial. Aliás, noite não, né? Por esse dia tão especial. E queria te convidar a estar aqui no nosso terceiro episódio, que vamos falar sobre John Knox e John Owen. E eu tenho certeza que você vai ser muito edificado e abençoado. Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, curtir ali e seguir o nosso canal no YouTube. Deus te abençoe em nome de Jesus. E até a próxima. Tamo junto.